E aí pessoal, vamos continuar aqui com mais um vídeo de revelação de clube. Como eu falei, o mês de março foi com atraso, mas mês de abril ainda a gente está no prazo, né? Amanhã eu encerrarei o meu prazo. Mas é isso aí, o mês de abril, eu sempre tenho uma preocupação muito grande de oferecer uma boa harmonização pro cardápio. Quando o pessoal foca aí na Sexta-feira Santa, servir um bacalhau, outro peixe. Uma vez eu lembro que eu servi um vinho numa Sexta-feira Santa que a gente ia comer bacalhau. E eu falei assim, ó gente, seguinte, ó, tô abrindo esse vinho aqui, mas ele não harmoniza. E assim, mas tá bom, Fábio, mas o que é não harmonizar, né? Que as pessoas não conheciam muito bem ali não entendiam muito bem de harmonização. Então, eu servi o vinho e já adiantei. Falei assim, gente, não vai harmonizar. Não vai harmonizar. E realmente, a gente serviu lá um chileno, não lembro qual, e ficou um gosto estranho no paladar. E é isso, uma não harmonização. É óbvio que tem os casos extremos que fica horroroso, mas uma não harmonização como aquela ficou muito evidente. As pessoas, nossa, não combinou nada, né? E eu tinha alertado. Então por isso que eu sempre penso aí em fazer indicação de boa harmonização com a Sexta-feira Santa, com o bacalhau, porque a gente pode ver exatamente que dá para você primeiro até fazer boa harmonização de vinho tinto com peixes, inclusive em peixes mais gordurosos, como salmão, como bacalhau. Então, inclusive, a gente tinha recém-inaugurado aqui no dia 12 e eu corri na semana seguinte para entregar todos os vinhos do clube, porque já seria no dia 18, a Sexta-feira Santa. Então é isso. Então, dita essa introdução, vamos falar aqui dos vinhos da seleção do mês de abril. Inclusive, eu tive que correr porque vários desses vinhos ficaram aqui expostos na loja, e durante o mês aí da inauguração já vendeu bastante, graças a Deus. Mas é isso, vamos começar pelo Clube Essências desse mês. No mês passado aí eu acabei de gravar, comecei pelo Premium, né, por um motivo que eu falei no vídeo. Mas vamos falar aqui de Douro. Isso aqui é uma vinícola que já tem no Brasil já tem um tempo, porém isso aqui é uma linha nova que chegou. Então chegou a linha nova, eu falei assim, não, vamos direto já colocar no clube, porque é uma vinícola que eu tinha aí um vinho que era o Coroa de Rei. Nossa, aquele vinho era fabuloso. Eu lembro que no final das últimas garrafas, aquilo estava num preço, eu estava vendendo ele a R$60, um vinho de 100, 110 mais ou menos. Então, é uma vinícola muito importante do Douro, que nem é uma vinícola antiga. No Douro que você vê que a produção de vinhos tranquilos, né, não vinhos do Porto, mas os vinhos do Porto são fortificados, mas os vinhos tranquilos têm uma produção até que recente, mas eles viram que tem um potencial imenso de fazer vinhos tranquilos e bons. E como normalmente as pessoas pensam associar um vinho branco também com peixe, eu resolvi colocar um vinho branco e um tinto, e os dois da mesma vinícola chegaram, e os dois foram para o Clube Essências. O primeiro aqui das uvas Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Rouric, que são uvas clássicas ali do Douro, tá? Sempre num blend praticamente, difícil você pegar um 100%. E esse branco que é Malvasia Fina, Códega, Rabigato, Viozinho, Moscatel Galego Branco. Já ouviram falar do Moscatel Galego Branco? Eu não. Você vê que eu já falei, Moscatel é uma família, né? Então você tem vinhos Moscatel seco e vinho Moscatel doce. Inclusive esse aqui, Moscatel Galego Branco, e esse é um vinho seco, tá? Recebi alguns elogios já, falaram que esses vinhos são excepcionais, e é a minha dica de harmonização para o mês. Inclusive eu mandei isso no vídeo dos membros, tá? O vinho do Douro, como vai ter corpo, vai ter muita fruta, vai ter mais álcool, mas esse aqui ele foi uma surpresa muito legal. Inclusive esse vinho aqui a gente provou durante a arrumação na sexta-feira para a inauguração, que foi provado esse vinho. Mas esse aqui ele não tem muito álcool, ele tem 12,5 e traz um médio corpo, não é aquele muita fruta e muito corpo que tem num vinho típico do Douro, porque esse tipo de vinho já subiu muito preço, mas ele traz muita qualidade no valor que ele carrega, custo-benefício excelente. Inclusive, né, sempre que eu vou falar de Douro, eu falo da etiquetinha
né? Como algumas outras regiões, esse selo do Douro, né? É um indicador de qualidade ali. Isso aqui não é só um selo de denominação de origem, isso aqui é um selo que eles qualificam mesmo, eles dão avaliações de qualidade para os vinhos, tá? Então, trava-línguas, tinto e branco, e daquela vinícola que chama Poças, tá? E é engraçado que no Douro tem muita vinícola inglesa, né? Isso aqui é uma vinícola portuguesa, mas acho que tem participação. Tem participação de investidores, inclusive, que eu me lembre. Vamos para o Clube Atitude. Vou começar nesse vinho do Marquês Reserva, que é um vinho que eu provei o ano passado numa feira que eu fui. Ele está aqui como um meio do vinho do Tejo. Ele tem 14,5% de álcool e ele é qualificado como um vinho meio seco. Vocês têm uma noção? Mesmo com seus 14,5% de álcool, ele é qualificado como meio seco. Ele tem Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alicante, Bouschet e Syrah. Alicante Bouschet que vai dar um baita corpo e aroma. A Syrah também vai dar complexidade. Esse é um vinho muito intenso. Esse é um vinho muitíssimo saboroso. Eu lembro que eu tomei esse vinho, me encantou na feira. Eu falei, eu preciso trabalhar com esse vinho. Inclusive eu peguei esse vinho e coloquei numa indicação para uma empresa que vai dar de presente para os funcionários. Um vinho assim que me encantou. Esse safra 2019, vinho tá uma baita evolução. Legal que ele coloca aqui, ó, aroma, boa intensidade aromática, notas de frutas vermelhas silvestres bem maduras e presentes de especiarias. A especiaria vem da Syrah. Frutos vermelhos e silvestres bem maduros seriam a contribuição da Alicante Bouschet e a Touriga, né? Mas é um final bem persistente, é um vinho bem intenso mesmo, bastante persistência, muito saboroso. E para vocês verem, né? Vinho de 14,5% de álcool, ainda é um meio seco, ou seja, não fermentou tudo. Mesmo assim, gerou muito álcool, um vinho bem intenso no paladar. Então isso aqui também eu coloquei, vai bem com o bacalhau, que era a proposta. Então sempre que eu falo o prato não pode ser só o bacalhau sozinho. A harmonização ela vai pedir essas receitas mais tradicionais de bacalhau. Por exemplo, o pessoal coloca batata, molho branco, pimentão, tomate, cebola, aí vai. Aquele prato fica pesado, ele pede um vinho com fruta, com taninos bem aveludados, bem arredondados assim, no paladar, não agressivos, que é uma característica dos tintos portugueses, né? E boa acidez, são esses vinhos. E também no Clube Atitude, que não pode faltar, eu disse que enviaria um branco, e eu coloquei esse Flor de Julho aqui. Pra mim é engraçado. Eu lembro de ter tomado ele ano passado, ele estava bem fresco, bem gostoso no paladar, com uma boa acidez. Aí eu fui olhar, a safra dele é 2019. Eu falei assim, mas isso é uma safra antiga para um vinho branco. E olhando a cor, a safra, a minha lembrança da degustação dele, eu falo, ele vai bem, ele fala aqui, Anton Vaz e Arento são as uvas, né? Notas cítricas, levemente florais. E como que esse vinho iria bem com bacalhau? Ele já um pouco mais adiantado assim na idade, ele vai trazer aí vou chamar de uma cremosidade, não é a palavra ideal, mas eu vou chamar. Ele vai trazer um peso na boca, uma boa cremosidade. Eu acho que ele combina muito bem com aquele prato bacalhau, vinho gelado. As pessoas mandam vinho verde às vezes. Eu não costumo fazer essa harmonização, mas um vinho branco assim eu acredito que fica perfeito, tá? E por último, um que eu sou queridinho meu, sou apaixonado. Eu queria colocar esse vinho desde o lote 1, já tinha vontade de colocar, e essa vez caiu como uma luva, que é o Quinta Vale do Meão, o Meandro, do Vale Meão. Inclusive essa vinícola é uma das vinícolas produtoras das uvas de um famoso vinho português chamado Barca Velha, que é um vinho aí de uns R$6.000. E esse aqui é um vinho fabuloso, a vinícola é fabulosa, do Douro. Esse aqui vamos falar de 45% Touriga Nacional, 38% Touriga Franca, 10% Tinta Roriz, 3% Tinta Barroca, 2% Alicante Bouschet, 2% de Baga. Jesus! Mas é vinho potente, muito frutado, muito saboroso, muito persistente na boca, com uma boa acidez. Então isso aqui é a minha dica de vinho premium para o mês de abril.
pensando aí na excelente harmonização da Páscoa, feriado da Páscoa e Sexta-feira Santa, que muitas pessoas não consomem carne. Mas às vezes, Fábio, mas eu quero um vinho potente pro domingo. Assim, pois é, você pode pegar um tinto desses e botar no domingo também. Assim, pensando que vai fazer um prato já com uma carne, uma lasanha, uma massa, sei lá. Enfim. Então esses são os vinhos do mês de abril, que também agora vai ser um mês de muito carinho, toda vez que vai tiver um aniversário, porque agora o Ginoteca tem 3 aniversários, a fundação e a reinauguração, né? Tem o mês do meu aniversário, a reinauguração, a fundação e o mês de dezembro. Então é isso aí. Quem quer fazer parte, mês de maio, só mandar mensagem. E é isso aí, o vídeo já está longo. Um beijo no coração e até mais.